Trata-se do projeto de lei número 1179, proveniente do Senado, de autoria do senador Anastasia, que naquela casa foi relatado pela senadora Simone Tebet. O PL 1179 é um PL que chegou aqui no Congresso Nacional, veiculado através principalmente do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, e ele tem por objetivo fazer algumas pequenas intervenções no âmbito do direito privado para que ele se adapte e gere segurança jurídica nesses tempos de pandemia. Nós queremos, com esse projeto, dizer para toda a sociedade, para o judiciário, para todos os setores econômicos o seguinte: existe um Código de Direito Civil válido, que aborda questões da teoria da imprevisão, que aborda questões relativas à revisão contratual por onerosidade excessiva, que nós temos um arcabouço jurídico milenar para tratar situações de imprevisibilidade. E esse arcabouço jurídico precisa se manter coeso e consistente durante a crise. Mas para que isso aconteça e para que haja uma coerência judicial na ponta, nas primeiras instâncias, e que não haja uma avalanche de demandas judiciais oportunistas, cabe fazer algumas intervenções no direito privado para dar essa segurança. E eu quero passar aqui, senhor presidente, brevemente, ao longo dos capítulos do projeto, porque são capítulos escritos com poucos artigos, indo direto ao ponto, para que isso não dê ensejo a eventuais interpretações. O capítulo 1º, senhor presidente, quero deixar bem claro aos colegas, diz respeito às disposições gerais, e ele estabelece um princípio fundamental desse projeto. Qualquer alteração que for feita aqui, isso é bom que fique claro e se repita, qualquer alteração feita no PL 1179 é uma alteração emergencial e transitória, presidente. Nós não estamos mexendo em caráter indelével o nosso sistema, estamos fazendo reparos transitórios e emergenciais. E, além disso, nós afirmamos no artigo 1º que se considera, para início dos efeitos da pandemia, o dia 20 de março, que foi o dia que este Congresso Nacional decretou o estado de calamidade pública. O capítulo 2º, presidente, diz respeito à prescrição e decadência. Basicamente, o que se faz é se suspender entre a data de promulgação dessa lei e o dia 30 de outubro de 2020, os prazos prescricionais e decadenciais. Isso por um motivo muito simples, porque, dado o isolamento social, há muitas pessoas, há muitos sujeitos de direito que estão impossibilitados de fazer aqueles atos que suspendem ou impedem o prazo prescricional, o prazo decadencial. Então, nós não podemos punir aqueles que estão respeitando o isolamento social, e por isso é importante que os prazos prescricionais e decadenciais sejam suspensos, sendo retomados a partir de 30 de outubro. O capítulo 3º, senhor presidente, diz respeito às pessoas jurídicas de direito privado, e ele afirma que elas estão restringidas a observar as restrições à realização de reuniões e assembleias presenciais. Ou seja, nós estamos dando segurança para que as associações e para que as empresas possam fazer as suas reuniões e assembleias, inclusive para eleger diretoria ou para alterar estatuto, por meio eletrônico, desde que estejam garantidas as participações, desde que estejam garantidas todos os direitos dos associados. O capítulo 5º, senhor presidente, é o capítulo central em termos de revisão contratual desse projeto. Nós estamos fazendo duas alterações transitórias. No artigo 6º, nós estamos deixando claro que os efeitos jurídicos da pandemia não podem ser aproveitados com relação a obrigações já vencidas, prestações já vencidas antes de 20 de março. Para que não haja ninguém que, diante do caos gerado pela pandemia, possa alegar esses efeitos para
se eximir de cumprir alguma obrigação que já estava consolidada e já estava vencida antes de 20 de março. E o artigo 7º, senhor presidente, ele afasta da caracterização de imprevisibilidade 3 fatores que já de há muito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais superiores tem adotado. Não se consideram fatos imprevisíveis durante a pandemia o aumento da inflação, ou a diminuição, a variação da inflação, a variação cambial e, além disso, a alteração no padrão monetário. Por que é importante nós fazermos uma regra como essa? Porque, deputado Derrite, é fundamental que nós coibamos uma avalanche de pleitos judiciais visando a revisões contratuais. Isso não significa que não pode fazer revisão contratual de contratos que viraram excessivamente onerosos. Isso não está derrubando o artigo 478, 479 do Código Civil. Nós estamos simplesmente falando o seguinte, que faz parte do risco de um contrato empresarial a variação da inflação, a variação cambial e as variações de padrão monetário. Isso faz parte da alha, do próprio risco inerente a fazer um contrato empresarial. E nos parágrafos 1º e 2º, nós estamos dando uma proteção aqui, falando o seguinte, no parágrafo 1º, senhor presidente, que as regras que afastam a imprevisibilidade nos contratos empresariais com relação à variação cambial, e isso que eu citei, variação cambial, variação do padrão monetário ou inflação, elas não valem para setores especialmente protegidos, a dizer, consumidores e locatários. Esse afastamento da imprevisibilidade não incide sobre contratos de consumo e contratos de locação. E no parágrafo 2º nós dizemos, tá, que o Código de Defesa do Consumidor não pode ser utilizado em relações civis, em relações empresariais, porque consumidor, na nossa legislação, tem uma caracterização clara. Consumidor é destinatário final, não é todo mundo que é hipossuficiente numa relação. Então é necessário que haja uma proteção específica, mas que os grandes players não se utilizem de um regramento próprio dos contratos de consumo para se protegerem durante a crise. O capítulo 5º diz respeito às relações de consumo, presidente, faz simplesmente uma alteração. Dada a superlotação logística do nosso sistema de delivery, de entrega, nós estamos afastando a garantia do artigo 49, que é a da devolução imotivada, até dia 30 de outubro, unicamente para produtos perecíveis e medicamentos. O que quer dizer isso? Se você comprou um supermercado e entregaram em casa, ou na farmácia e entregaram em casa, dado que todos nós estamos fazendo isso e muitas vezes superlotando o sistema de entrega e de delivery, nós vamos suspender a devolução imotivada, tá, até 30 de outubro. Isso não significa, gente, que você não pode devolver se houve um erro, se houve algum vício do produto. É a suspensão da devolução sem motivo, no artigo 49 do CDC. Avançar com rapidez, presidente. O capítulo 6º diz respeito às locações de imóveis urbanos. No projeto original, havia um artigo 10º, líder Arthur, que dava uma moratória parcial para aluguéis. Se o locatário comprovasse que tinha havido uma diminuição de renda por parte dele, ele poderia unilateralmente deixar de pagar uma porcentagem do aluguel. Isso caiu no Senado. A única coisa que permaneceu no nosso relatório, foi aprovado no Senado e permaneceu no nosso relatório, foi a proibição da concessão de liminar de despejo prevista na lei, no artigo 59 da Lei do Inquilinato. Liminar de despejo, diga-se de passagem, inaudita altera pars, sem ouvir a outra parte. Então, se compreende que num período de pandemia, em que todos estão sofrendo consequências econômicas graves, é importante que haja pelo menos a audiência da parte contrária, antes que você faça uma decisão, uma liminar de despejo do locatário.
Isso é para ações impetradas a partir de 20 de março. Então, é uma proteção mínima ao locatário, sem que isso interfira em qualquer tipo de direito à propriedade do locador. O capítulo 7º diz respeito ao uso capião, e na mesma lógica da prescrição e da decadência, suspendem-se os prazos para contagem de uso capião. Porque qual é a racionalidade por trás disso, presidente? Se nós estamos em isolamento social, algum proprietário de um imóvel talvez não possa se locomover até o seu imóvel para ver se ele está sendo, se a posse dele está sendo, se há uma posse lá violenta em que ele não pode fazer nenhum tipo de suspensão do prazo de uso capião. E, portanto, a gente suspende até 30 de outubro. No capítulo 8º, senhor presidente, diz respeito aos condomínios edilícios, os condomínios de moradia, e nós estamos deixando só claro, dando um respaldo legal para a tomada de decisão pelos síndicos de algumas restrições à locomoção e à aglomeração dentro dos condomínios. É óbvio que pode haver uma preocupação se há ou não um abuso de poder acerca disso, e eu não nego que pode haver, mas o abuso de poder já está coibido pelo artigo 187 do Código Civil. Então, se houver abuso de poder do síndico com base nisso, estou endereçando já uma preocupação, você pode muito bem entrar com uma ação judicial para desfazer essa decisão abusiva. E também diz no artigo 12 que a Assembleia Condominial pode ocorrer por meios virtuais, presidente. Com relação ao regime concorrencial, que é o capítulo 9, artigo 14, nós basicamente estamos suspendendo, dando segurança para que o CAD possa suspender a configuração de práticas anticoncorrenciais durante esse período de pandemia. Obviamente que não são todas as práticas concorrenciais, aqui a gente tem duas principais: aquela de interromper imotivadamente ou cessar parcial ou totalmente a atividade da empresa, que muitas vão ter que fazer isso durante o período de pandemia e não podem ser culpadas por isso. E a segunda, fazer aquilo que a gente chama na doutrina de preço predatório, presidente, fazer uma venda muito barata que pode ser interpretada como uma prática anticoncorrencial, mas nesse período de pandemia nós damos a possibilidade do CAD de afastar esse entendimento. Capítulo 10º do direito de famílias e sucessões, nós fazemos apenas a alteração principal que essa lei faz e nós preservamos o nosso relatório, vem no artigo 16, que o prazo que tem no Código de Processo Civil para sucessões abertas a partir de 1º de fevereiro terá seu termo inicial dilatado até 30 de outubro de 2020. O que significa isso? Toda a tristeza que nós estamos passando com a morte de milhares de conterrâneos, nós damos um alento para as famílias de que elas não precisam se preocupar com prazo de abertura de sucessão até um período que nós já acreditamos pós-pandêmico. Essas são as principais alterações. E nas disposições finais, presidente, nós fazemos 2 artigos aqui, o 17 e o 18, no nosso relatório. Num a gente dá o poder ao Conselho Nacional de Trânsito, ao CONTRAN, de flexibilizar a pesagem dos caminhões nas rodovias Brasil afora, porque se entende novamente que há uma situação logística específica que demanda esse poder de eventualmente flexibilizar as restrições ao peso dos caminhões nas rodovias brasileiras. E o artigo 18, senhor presidente, por fim, ele diz respeito à nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que é absolutamente fundamental para o nosso país. Nós encontramos aqui uma solução, presidente, de compromisso. Há dois polos nessa discussão. De vários setores da economia que tem argumentos em prol da postergação da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, e há outros setores parlamentares e pessoas que nos procuraram dizendo que a LGPD precisa, de fato, entrar em vigor o quanto antes para que o Brasil possa se integrar no mercado internacional de forma mais sólida, enfim. Qual a solução encontrada pelo relatório? Se postergam simplesmente as sanções à LGPD para agosto de 2021. Isso significa que ninguém vai poder ser punido por alguma desobediência à LGPD até agosto de 2021,
mas nós silenciamos diante da MP 959, nós retiramos o inciso que tratava da vigência do resto da LGPD, de forma que na MP 959 nós vamos ter o âmbito propício, o âmbito próprio para a discussão da vigência da LGPD como um todo. Em resumo, senhor presidente, para quem acompanhou a tramitação no Senado, o que nós fizemos nesse relatório foram 2 supressões. Nós suprimimos, por não julgar que cabia dentro do escopo do projeto, aquela que ficou conhecida como emenda Uber, que dizia respeito à taxa que os aplicativos recebem pelas corridas dos motoristas. Essa parte nós entendemos a justiça e o cabimento da discussão, mas como ela entra numa relação privada e coloca um peso específico para um determinado polo dessa relação, nós achamos que não é o ambiente próprio desse PL discutir isso. E a segunda supressão foi justamente referente à vigência dos demais artigos da LGPD. Portanto, senhor presidente, eu quero aqui proferir o relatório pela comissão especial, um relatório pela adequação financeira e orçamentária, pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do PL 1179 de 2020, na forma do substitutivo anexo que eu acabei de resumir e que está disponibilizado aos líderes desde ontem. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Henrico. Líder Arthur Lira. Senhor presidente, Marcos Pereira, relator do projeto que agora nós analisamos, deputado Henrico, demais líderes, senhores e senhoras deputados,